Olá, você que me acompanha neste perfil, neste canal no YouTube, seja onde for, ou você que veio através do link que eu postei no WhatsApp. Bom, o que eu quero dizer é sobre as babaquices de Babel que aparecem na internet, seja por teólogos, os teólogos da religião, ou seja, os teólogos ditos liberais. São tão liberais que deixou a mente cair. Deixou o cérebro, junto com a mente que há dentro dela, cair no chão. E vivem lendo textos e mais textos. E se prendendo somente ao texto e não vendo o que foi dito. Por exemplo, a questão da passagem da mulher adúltera. Você sabia que não existe nos ditos melhores manuscritos? Nos mais antigos não existe? Você sabia que não existe? Qual que é o problema que tem, Nicolas? O que tem nisso, Nicolas? Eu sei que não tem lá. E agora, o que eu faço? Nada. Tendo ou não há diferença nenhuma. Nenhuma. O seu ponto de partida não é o canal do Nicolas. O seu ponto de partida não sou eu. Até porque eu comecei na internet em 2016 ou 17, se eu não me engano. Eu posso estar enganado, mas 2018 não foi, foi antes. E por pressão familiar eu tive que apagar. Agora, mais amadurecido, cada vez mais adulto, cada vez mais responsável por aquilo que eu digo, cá estou. Desde 2020 tenho esse Facebook, o Facebook, por exemplo. Depois foi criando YouTube, o dito canal principal, mas antes eu tinha um secundário. O secundário eu deixei de lado, eu posso postar lá. Então não foi em 2016, não foi em 2020 que você começou a saber através de mim a respeito do evangelho que é Jesus. Isso não pode ser atribuído a mim, porque é tudo o que eu aprendi de graça com o Messias. Neste tempo que eu fiquei fora das redes sociais, eu estive estudando para cursos que eu paguei com dinheiro suado, eu paguei para estudar, mas eu uso para se aparecer, para subjugar o meu próximo, que é você que está me assistindo, de forma alguma. Eu não estudei teologia, até porque é mais de R$ 1.000 o investimento. Nas faculdades, 1.200 e pouco. Há outros que não é avaliado pelo MEC, o certificado, o pedacinho de papel da graduação e pós-graduação, que não tem vínculo com o MEC, é por volta desse preço também, R$ 1.100. Então, eu não pagaria, primeiro, por causa do conteúdo que há lá. Segundo, pelo dinheiro, até porque não tem como. Terceiro, que o curso de teologia leva os ditos melhores 5 anos, pelo menos, para que todas as aulas, todas as modalidades, todos os conteúdos lixosos sejam aglutinados na sua mente. Vai passar por eclesiologia, angelologia, demonologia, estudo do demônio, de demônios. E isso eu concordo que é de demônios. Mas a qual hierarquia dos anjos? Ai, meu pai eterno. As melhores coisas, as melhores, as perfeitas coisas que mesmo
não lendo, mesmo eu não ouvindo de alguém, professor, exegetas, o que for, tudo do homem, eu já sabia. Quando alguém falava, ó, tal coisa, poxa, eu já sabia. E olha que eu só tinha lido nada mais, nada menos do que a escritura. É porque eu sou mais inteligente que aquele professor? É porque eu sou mais inteligente que o meu próximo? Não passa por isso. É porque quem se achega ao evangelho, o evangelho se achega a ele. É o livre-arbítrio. Assim como tem Satanás andando aí de redor, você pode ir até ele não vai te atacar. Para Jó foi específico, para a época específica, para contexto específico, para a história específica, que posteriormente fosse escrita para nós. E é um dos textos mais antigos. Então, o que eu quero dizer com tudo isto é que os meus estudos não foi para ler cada linha e ficar replicando aqui. O que eu li livros, e tenho livros aqui considerados polêmicos, até blasfematórios pelos religiosos e por alguns pseudo-despertos, não faz diferença nenhuma na minha vida, porque eu sei que aquilo lá não é aplicável na vida de quem conhece o evangelho. E quem conhece o evangelho não fica perdendo tempo com esses teólogos liberais da internet, os formados, os engravatados, ou aqueles que saíram das universidades, das faculdades, mas montaram seus canais para divulgar aquilo que eles aprenderam com Jesus. De forma alguma, nunca conheceram Jesus. Até porque alguns saíram da religião e agora estão com seus canais. Mas os seus canais também é um viés ideológico fruto da religião. Assim como os ateus só existem porque há religião. Não é nem porque há pseudociência. Entende? Então, por exemplo, a passagem da mulher adúltera, em que contradiz os ensinamentos de Jesus? Em que ele demonstra um Jesus diferente do que você conhece? Em que demonstra? Olha, eu digo, se provarem que aquilo lá foi adicionado, amém. O que o Criador abençoe, tem abençoado, e com certeza foi, para ter adicionado aquilo. Nicolas, mas não pode adicionar. Filho, minha filha, adicionar aquilo que não é coerente com todo o resto. Qual que é o problema da interpretação religiosa teológica, seja liberal ou da religião, adotada por neo-ateus principalmente, vindo das discussões dos teólogos liberais de internet? A passagem da mulher adúltera não consta, não faz nenhuma diferença para mim. Minha fé não tá no manuscrito A, B ou C. Não tá na caneta do escritor, não tá na pessoa do escritor, não tá na persona do escritor. Está em Jesus, e conhecendo Jesus, se aquilo aconteceu ou não, não faz diferença, porque é muito mais provável que tenha acontecido, pois aquele apresentado é Jesus. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Ele não falaria isso? Você conhecendo, tá bom, vamos dizer que passagem da mulher adúltera, não cabe. Beleza. Jesus falaria outra coisa no local? Por mais que não tivesse acontecido, não podia ter acontecido coisas semelhantes, porque há muitas coisas que foram acontecendo na sua época que não está escrito. Olha a importância que o Messias deu para escritos.
Quando ele escreveu um negócio, ele já apagou. Lembra dessa parte? Ele já apagou. O que ele escreveu? Por que ele apagou? Ele não deu importância. Esses mesmos teólogos liberais, em que neo-ateus principalmente, e alguns dos ateus, por que eu digo alguns dos ateus? Porque ateu, meu filho, é mais sincero do que os neo-ateus. Eles têm vergonha dos neo-ateus. Sabe aquele seu irmão pequenininho que tá começando a descobrir a vida agora? E você chama a sua primeira ou segunda namoradinha pra sua casa e você não vai fazer nada demais, mas vai conversar, vai apresentar a casa, vai apresentar os seus pais e chega aquele irmão chato e fica: nossa, é essa? Você já teve muitas outras antes dessa? Ou aquela outra era mais bonita? Nossa, que gostosa! Nossa, que bonita! Ou fica brincando, ou fica com papo infantil com a sua namorada e você fica com vergonha. É isso que os ateus sinceros têm dos neo-ateus. Principalmente. Olha um argumento de neo-ateu. Adão tinha umbigo? Deus tinha nariz? Esse nível. Acredite se quiser, esse nível. Mas o que eu quero dizer com isso é que tanto do lado da teologia reformada, presbiteriana, pentecostalista, teologia de libertação, da prosperidade, tudo esse lixo, quanto do outro lado que complementa os dois para a mesma coisa, que é a enganação, a teologia liberal, a teologia inclusiva, mas não da teologia inclusiva de gays, lésbicas, passa muito além disso, mas sim da teologia inclusiva de todas aquelas coisas que foram rejeitadas pela religião inclusas nela. E vira aquele monstro para bater de frente com o demônio da teologia cristã, principalmente, e da teologia em si. Já o equívoco já começa no nome. Teologia, logia estudo, logos, né? Quer dizer, logia. E Deus, seja o que for, Elohim, Zeus, qualquer outro troço. Estudo de Deus, como se Deus pudesse ser estudado e explicado. Como se Deus cabesse em palavras. Como se Deus cabesse em modalidades. Como se Deus cabesse em 5 anos de aulas. Não, ele não pode ser explicado, é loucura. Você não tá me entendendo? Então, meu filho, não faz diferença nenhuma para quem tem Jesus no centro da sua vida, o evangelho compreendido dentro de si, se a passagem da mulher adúltera, por exemplo, porque há tantas outras que eles criam, vai criando, porque não nasceu agora não, tá? Não nasceu não, senhor. Pergunta para seu avô, sua avó, sei lá, se é cristão ou sei lá o que. Já teve discussões sobre a Bíblia e pergunta se isso começou agora, se ela tiver uma boa memória. Isso não começa agora. Não tá nascendo agora. Ui, o que esteve oculto agora vai ser revelado. Isso se refere a outra coisa, não a idiotice de teologias. Por mais que os liberais não digam que é teologia. Você tá me entendendo? Quem tem o centro do evangelho não é que não vou desconsiderar a prova porque isso daí vai abalar minha fé. Se você pensa isso, você não tem fé. Já começa por aí. Mas você que tem fé, nem liga pra essas coisas. E por que o Nico está fazendo esse vídeo? Porque há muitos mal intencionados influenciando muito, há poucos mal intencionados influenciando muitos bem intencionados no evangelho a pensar como eles e a duvidar das escrituras. A maioria das vezes não é a escritura, eles só pegam a escritura para duvidar de Jesus.
É os mesmos da parte da teologia liberal, por exemplo, que pega vários textos e diz: tem contradição na ressurreição de Jesus. Olha, a história não mostra isso. Olha, na época da patrística, no século II, início do século III, os chamados pais da igreja. Ah, quem que é pais da igreja? Orígenes, aqueles, o Tomás de Aquino da vida, tá certo? Muitos desses, por que eles não falaram nada? E o Flávio José, o que ele falou? Você entendeu? Ué, a profecia tá aqui, mas ela não se cumpriu aonde estão dizendo que se cumpriu. Sabe por quê? Aonde nasce essa confusão? Primeiro, por causa da religião que há na cabeça deles. Eles acham que o que está dito é religião, mas pegam o que está escrito, que é outra coisa do que foi dito, e diz que aquilo é religião. Por exemplo, olha, esse daqui foi adicionado para corroborar a ideia de. Aí fala qualquer outra coisa. Agora, dá pra provar que foi adicionado? Foi. Agora eles acham que aquele texto corrobora com a religião católica, corrobora com uma teologia católica, corrobora com uma visão evangélica, corrobora com uma visão seitista, seja o que for. Você me entendeu? São filhos da letra. Assim como os religiosos são filhos da lei, os judaizantes de hoje, os religiosos, principalmente, sobretudo, os protestantes, ignorantes na fé, são estes. Agora, tem o outro lado, mas que os dois se complementam, que são esses liberais, e desses liberais fazem escola geneo-ateus. Aqueles que, ora, li as escrituras, agora vai olhar com um olhar de agora eu vou ter que dar uma segurada. Então, quem tem a sua fé enraizada no evangelho, pode me falar que toda a escritura é mitológica, que eu posso te dizer com toda a certeza do mundo, de todas as outras coisas que eu já li um pouquinho e vou ler ainda mais, de todas as mitologias que eu li, esta é a mais linda, esta é a que mais tem provas de ter existido muitas das coisas, é essa que pode ser sentida nos dias de hoje, é essa que pode ser vista através da essência nos dias de hoje. Também nos dias de hoje, é porque eu estou gravando isso em 2023, estou falando nos dias de hoje, mas também nos anos 2000, 1900, 1500, pode-se ver isto. Sem contar achados arqueológicos, que não se limita só na Palestina, para aquele lado. Você entendeu? Agora, se limitar a texto é ficar preso dentro da letra. Tá bom? Então é isso que o Nicolas tem a falar. Então, Nicolas, tem contradição aqui. Meu pai, se você tem o evangelho, você sabe se é com uma contradição ou não. Por exemplo, Davi lá, luterano e tudo mais, com a Batseba, aquilo lá é errado. Contradiz o que ele fala de servo, eu me arrependi. E depois, no leito de morte, no leito, né, quase morrendo, mandando Salomão matar Joabe. Depois Salomão, manda matar lá. Mais um tanto. Esse é o tipo de contradição, se podemos chamar assim. Agora, descrito, meu filho, só se você tiver preso a texto. Agora, tanto você, religioso que se prende a textos das suas doutrinas mentirosas, não consegue explicar estas adulterações que a maioria sabem, tá? Mas eles só ensinam para aqueles que pagaram no curso de teologia, mas não vão ensinar tanto. Você sabia que aqueles mais estudados de teologia, quando são convidados a ministrar uma pregação dentro de uma denominação, eles vê mais ou menos qual que é a ideia
religiosa daquela instituição e como que é o pastor para ver até onde ele pode falar? Porque se ele falar tudo que ele sabe, a maioria sai de lá. Por quê? Por quê? A sua fé está em Jesus? Não. Além de estar no homem que está lá em cima no púlpito, está na letra. Está no que está escrito: o A, o B, o alfa, o beta, o ômega, o sigma, que são letras gregas. Está no Aleph, está no Beit, no Dalet, no Gimel, no Ain, no Zain, no Kaf, no Men, no Nun, que são letras hebraicas. Eles se prendem a isso. Por que o Nicholas tem que explicar o óbvio, mas tem que ir lá pro hebraico, tem que contextualizar, tem que mostrar se tem nos manuscritos, porque o povo foi acostumado assim. Mas nem precisava ir para esses termos para você saber. E é um método que eu tô mais acostumado a mostrar para você o óbvio. Agora, meu Pai Eterno, se a escritura ou partes dela é mitológica, não tem prova para existir, é a não existência mais linda do mundo que eu já vi. É a mitologia mais linda que eu adoto. Eu sou um pagão. Eu sou um entusiasta da mitologia hebraica, vamos dizer assim, né? Um reducionismo idiota que eu estou falando, mas só para você entender. Porque é a coisa mais linda que existe. Agora, apontar texto. Olha aqui. Querer voltar com isso que não nasceu agora, tá? Esses daí não descobriram agora, não, tá? Não descobriram. Essa discussão, ó, vem antes. De pegar texto, olha, isso daqui não tinha. Ah, então não se pode falar isso nos dias de hoje. Ah, olha isso daqui. Não, também não pode. Ó, isso daqui? Doutrina católica. Isso daqui, doutrina evangélica. Isso daqui, doutrina da ressurreição, que não existe, porque eu sou um fariseu e eu tenho que provar que não existe. O que transcende a existência. Você me entendeu? Bom, é isto o que eu tinha para comentar sobre esses assuntos. Então, toda vez que você vê esses teólogos de internet, esses professores de internet, eles ficaram a sua mente presa a tantos textos que não viram que dentro dos textos há Jesus. E há quem busque, dentre estes, desmerecer, descontextualizar, diminuir, reduzir, quebrar, fragmentar, comparar com textos, comparar com letras, e que não há letra, não há mitologia, não há filosofia, não há sociologia, não há história que contenha quem foi Jesus, Cristo Jesus, e quem é Deus. Está certo? Toda vez que aparecer, sabe qual que é o posicionamento do Nicholas a respeito disso, que é o posicionamento simples, puro, de pessoas que não estudaram nada da vida a respeito disso. Tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não tem edição, é mais uma conversa do que eu estou falando, mas para você entenda o que é óbvio. Está certo? Que o Pai continue te abençoando e muito obrigado a você que assistiu até aqui.